É isso mesmo. Por ação obsessiva. Não por manifestação da lei de causa e efeito. Cessada a ação obsessiva, afastada por Jesus, a mão ficou sã. Os obsessores conhecem inúmeras técnicas obsessivas. Entre elas, encontramos a dominação magnética, que, pela retirada do fluido vital, nos processos conhecidos como vampirismo, pode lesar o órgão, sistema ou aparelho do corpo humano, reversível ou irreversivelmente. O espírito Francisco Menezes Dias da Cruz nos fornece alguns elucidativos esclarecimentos explicando o mecanismo de ação desse tipo de obsessão. Então vamos lá à explicação dele. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando assim, no instrumento corpóreo dos obsessos, ou obsediados, né, as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando ao tempo, operam e degenerências operam a degenerência dos tecidos orgânicos, estabelecendo um império de moléstias reais que persistem até a morte. Existem situações em que a clareza da linguagem e a interação das ideias são condições indispensáveis, especialmente quando envolvem responsabilidades pessoais. Assim, as expressões imperativas levanta-te, fica em pé no meio e estende a tua mão expressam atitudes que o interessado precisou atender de imediato para que lhe fosse concedida a cura da mão, necessária ao trabalho de subsistência. O Cristo espera que também nós adotemos a mesma postura, pois o levantar, ficar no meio e estender as mãos refletem o dinamismo da prática da caridade. Observemos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere as bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura, devolve-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-os as lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Então aqui você vê que quando Lucas conta para nós sobre esse ato, né, de estender as mãos, aqui o espírito Francisco Menezes Dias, né, ele diz que aquele ato, né, ele estava ali para que Jesus pudesse retirar, né, daquele homem da mão mirrada espíritos obsessores que estavam interferindo na sua locomoção, né, no movimento da mão dele. E ali no processo ele explica, né, que isso se dá devido ao processo de vampirismo que esses espíritos obsessores executam, né, naquele que está sendo obsediado. Então ele interfere no movimento da mão daquele homem
e Jesus pedindo para que ele levantasse, ficasse ao meio e estendesse a mão, fez com que esse homem tivesse expulso de si, né, esses espíritos obsessores. E daí então deu ele a oportunidade de ter a sua mão sã novamente, para que ele, a partir daquele momento, pudesse, através do trabalho, né, poder exercer as funções que lhe cabia, a fim de enobrecer o seu próprio espírito e elevar-se, né, através do trabalho e da dedicação à caridade, que ele poderia vir a fazer, uma vez que estava com a mão restabelecida, né? Olha só como é que é interessante. Eu não sabia que o processo obsessivo era a tal ponto de deixar uma pessoa de se locomover, não. Também fiquei impressionado quando eu li isso aqui, Vitor. É. Mas, não, a gente precisa esclarecer mais a respeito disso aqui, porque realmente, e podendo chegar, persistir até a morte. Por um processo. Mas se a gente for analisar friamente, né, ou dar uma olhada mesmo, quando o Chico começou a fazer os atendimentos em Pedro Leopoldo, que vieram aquelas irmãs amarradas, a gente vê essa possibilidade, né? Sim, elas já estavam quase num processo... Bastante obsessivo, eles estavam amarradas, né? Isso. Eram 3 irmãs e o pai estava ali, né? Tanto que o Chico chegou até a pedi-lo, né? Para que... ficou até uma coisa assim, meia humorística, né? Naquela situação. Se alguma coisa você usa o evangelho, você baixa o evangelho. Aí, quando o Chico consegue ir para lá, e o pai vai e dá 3 batidas na cabeça do Chico com o evangelho. Mas é uma situação assim que a gente vê isso com frequência, né? Hoje não se vê tanto como via antigamente, mas se a gente olhar direitinho, isso acontece muito nas casas evangélicas, né? A gente tem visto isso muito nas casas evangélicas, que a gente vê essa manifestação. Eu fiquei pensando nisso, sabe, que referente a esses hospitais psiquiátricos. Esse pessoal, Também. esse pessoal que está lá, gente, tudo deve ser, a maioria deve ser por causa de obsessões. Se a gente olhar direitinho, a dona Maria Modesto Cravo, ela foi internada em Uberaba, que a família não conseguia identificar o que ela tinha, como se ela fosse uma pessoa esquizofrênica, né? Uma pessoa que tinha problemas maiores. Quando foi ver, aí o doutor Inácio, que você não tem nada, uma idade muito forte, precisa ser trabalhada. Então, assim, antigamente, tanto que os manicômios, né? Quando você tinha excessivo, era jogado lá e é tratado com o quê? Com choques elétricos, com medicação, para a pessoa ficar basicamente descontrolada e desequilibrada. Mas era um processo obsessivo. E esse caso... Estou lembrando aqui... Pode falar, Débora. Pode falar, Darcy. Não, pode, que eu só vou fazer uma dúvida. Pode falar, de repente a senhora vai falar e vai satisfazer a minha dúvida. Foi levado até o Divaldo um pai carregando uma filha e com mais 2 pessoas para ajudá-lo. E pede para o Divaldo, conta a história que a filha fazia isso, fazia aquilo, coisas incríveis. E ele tinha levado no médico, o médico falou que era loucura, mas ele então estava utilizando o recurso da doutrina. Disseram para ele, leva até o Divaldo, conversa com ele, vê qual que é a posição dele. E aí ele levou o filho, a filha, como último recurso, até o Divaldo. Aí o Divaldo conversa com ele, retira o espírito. Mais tarde,
esse espírito reencarna como filho dela, dessa jovem que foi tratada por Divaldo. Era um obsessor que estava querendo fazer alguma coisa para prejudicar o pai. E como a filha estava mais frágil, ele utilizou a filha. Ó, que interessante. São vários casos, né, de obsessão que a gente tem contado. Exatamente. E aí, quando essa criança parece que tinha um negócio de uma herança que o pai tinha utilizado desse espírito quando encarnado, e mais ou menos uma coisa assim. Tem numa obra do Divaldo, ele contando. E aí ele veio, quando ele estava mais ou menos parece que com 4, 5 anos, essa criança chega para o avô, coloca as mãos nos quadris assim, fala: eu te conheço, velho. Eu já vi muitos casos desses, né, dona Isabel, em que a obsessão ela vem mais de forma assim, psíquica. Igual o ano passado, por exemplo, fiquei sabendo, né, um colega meu, na verdade, chegou para mim para conversar comigo porque a irmã dele, e agora o Pedro até falou que os evangélicos é que têm mais, né, contato com esse tipo de obsessão, que é mais comum lá na igreja evangélica. Ela é evangélica e estava sendo obsediada, só que ninguém na família sabia, né? Ela o irmão dela veio me contar porque ela veio um dia lá da cidade deles, dirigindo com um volume do som muito alto e cantando muito alto. E ele achou aquilo estranho. E quando ela chegou em casa, né, ela continuou cantando alto, e aí, de repente, quando ela silenciou, ele foi até lá no quarto dela, ela estava dentro do quarto, deitada no chão, com a mão nos 2 ouvidos, e falando que não queria mais escutar aquele que estava falando para ela. Aí ele tentando entender o que é que você está escutando, falou: desde quando nós estávamos lá, tem uma voz na minha cabeça falando para eu me matar, para eu me matar, para eu me matar. E eu liguei o rádio, comecei a cantar para ver se eu parava de escutar essa voz, e eu não consigo. Já tem vários dias que eu estou escutando. Aí, na época, eu até falei com esse colega meu, né, que ela precisava de auxílio, né? E aí pedi que ele levasse ela até lá em Sabará, naquele centro espírita Olhos... Não sei, Olhos de Luz. Isso, Olhos de Luz. Porque tem a menina lá que é médium, ela recebe um médico, né? Quem sabe ela não poderia. Isso aí, Fritz, né? Fritz, isso, exatamente. Só que ela não quis de jeito nenhum ir lá. Não foi, não. Ela procurou o pastor e eles deram jeito lá dentro da igreja evangélica mesmo. Mas ela não quis o auxílio, que ela falou que tinha muito medo, que não queria entrar numa casa espírita. Aí eu até depois perguntei para o colega meu, falei: e sua irmã, como é que ela está? Falei: não, ela melhorou, não está tendo mais nada não. Mas é interessante porque eu sempre ouvi falar de casos e mais casos, igual a dona Isabel falou, de obsessores, mas apenas no lado psíquico. É a primeira vez que eu estou vendo aqui falar de atrofia de membros. Ou seja, aqui é uma obsessão muito mais forte, creio eu, né? Porque para poder chegar a interferir biologicamente na pessoa, no físico da pessoa... Pois é, Vitor. É um negócio que eu nunca vi. Pois é, você está falando isso aí, e eles falam aqui que
essa dominação magnética, como que processa isso? Vai chegar a atrofiar membros. Eu falei assim, gente, eu nunca vi, fiquei igual assim, vocês, fiquei espantada, assim, gente, eu nunca vi falar de pessoas que têm os membros, e não são poucas as pessoas que possuem isso, né? São várias. E agora, eu vendo isso aqui, eu falei assim, quem sabe essas pessoas não sofrem essa mesma dominação que esse senhor da mão atrofiado que foi criado por Jesus. É vivendo. Tem uns aparelhos, né? Chamados chips, que eles estão utilizando muito agora, justamente para dominar a pessoa. E ali eles comandam através desse aparelho. Eu não sei nem como que é o nome, mas é um aparelho espiritual que é colocado não sei, algum lugar. Pois é, mas para fazer esse esses espíritos são chamados espíritos obsessores, mas é por causa de espíritos ignorantes, mas é pelo fato do não conhecimento, do não saber, que são altamente inteligentes. Eles atacam a forma, possivelmente, psicossomática, eles atacam as partes dos chakras. Tem muita gente que entra dentro de casa espírita procurando cura, está lá atrofiado, mancando, com dor na coluna, esse é espírito que está vivenciando esse processo nele ali. Então, vocês não vivem disso, não. Nós tivemos a alegria de trabalhar no Bezerra de Menezes durante quase 22 anos, dividindo reunião de obsessão, que até hoje acontece só nas segundas, quartas e sextas, e pesada. E nós cansamos de ver quando entrava lá com o projeto, que nós dávamos assistência lá dentro. Nós tínhamos lá 12 médios na mesa, mas tinha mais 4 de reserva, que era a meia assistência, a meia corrente, e colocava aqueles que iam passar a noite lá dentro. Era uma sala totalmente, ela era espelhada para que as vozes não saíssem para o lado de fora, né? E revestimentos de parede, está lá até hoje. Para quem quiser ver, lá na rua Felipe Maria de Araújo. Para tratamento, Toninho? Hã? Para tratamento? Para tratamento? O salão era acústico. Não saía som lá de dentro quase nenhum. Só chegasse perto mesmo. Quantas vezes, colega nosso, agora o caso lá da dona Maria Fernandes, que ela era uma médium, já desencarnou, ela era uma médium, ela tinha inúmeras mediunidades, inúmeras. Ela falava para a gente que, no nosso caso, era doutrinação, que era tacar a cesta, desce dessa forma, na parte assim assado. Quantas vezes nós vimos companheiro nosso lá se transformando, deitado no salão, rastreando igual cobra, para vocês terem uma ideia, completamente obsidiado. E ali a gente fazia um tratamento que esse elemento precisava de voltar 3, 4 vezes para poder estar completamente fora daquele processo obsessivo, para vocês terem uma ideia. Então, isso é algo muito sério, muito sério. E aqui nós vemos que Jesus, ele como médium dos médios, ele via tudo isso, ele via essa situação toda. Porque mirrada dentro do campo, nós sabemos que mirrado dentro do campo da ciência, da medicina, no caso, seria uma mão seca, né? É isso mesmo? Mas no caso dele ali, ele viu aí, o menino leu aí, que é exatamente um subsídio dentro do campo da obsessão, né? Isso é muito sério, sabe? Vocês não viram aí a leitura que nós fizemos há pouco aí, da moça que os espíritos não conseguem atacar o pai, que tem um possível conhecimento, e foram nela, que não tem quase nenhuma, nem guarida nenhuma. Isso é muito sério, isso. Mas tem lá Jesus, e tem hoje as casas espíritas que tem bons doutrinadores, boas reuniões de discussão. Graças a Deus. Como não deve ter gente sofrendo, porque assim, gente, como que não deve ter pessoas sofrendo, achando que isso vai ser curado pela medicina, e na realidade não vai ser curado pela medicina. Certa época nós namorávamos uma moça, eu tinha 17 anos, e o pai dela tinha vários barracões de aluguel. Ele era
sargento da polícia também, sabe? Isso tem o quê? Tem muitos anos isso. E aí, num certo momento na noite, o vizinho de um dos barracões que ele alugava, e tinha inúmeros barracões ali no Paraíso, no Santa Efigênia, e nós fomos lá, eu frequentava a Casa dos Espíritas, nós corremos lá. A mulher de um também policial, né, militar, ela estava completamente obsidiada, falando coisas para ele sem nexo. Mas ela contava tudo, que ela estava ali, porque ela havia sido encomendada, e isso é a entidade que estava falando por ela. Havia sido encomendado para acabar com a raça dele, e aí conversa aqui, conversa ali. Eu busquei um amigo meu lá do Bezerra de Menezes na época, o Silvano, e ali ele começou a fazer a doutrina, até pela idade dele, que ele tinha mais, eu era rapaz, eu tinha 17 anos, e ele começou a conversar com essa entidade, e ela falou tudo. Que ele, aquele marido dela, a entidade falando pela esposa, né, que foi a parte mais fraca, que ele havia assassinado, está certo no dever legal da profissão, como policial lá em Mantena, fulano assim assado, que eles estavam ali para cobrar, que eles iam acabar com a vida dele, e se não conseguisse, ia acabar com a vida dela, do instrumento que eles faziam naquele momento. Vocês não sabem a dureza que foi, mas ele contando tudo detalhes por detalhes, ele é a entidade, detalhe por detalhe. Vocês não sabem a dureza que foi desse meu amigo Silvano, que é um grande médium, que também já não deve estar no nosso meio, para poder fazer esse trabalho, e que luta que foi. Então não se brinca com isso, sabe? Não se brinca com muito sério. Realmente, é muito sério mesmo. Muito mais sério do que nós pensamos, e está muito assim, agora muito mais, porque eles querem destruir lares, aí eles pegam as pessoas mais frágeis. Mais fracas. Exato, aquelas sem guarida, sem cunho nenhum, responsabilidade dentro do campo da religiosidade, alguma coisa. E aí, o órgão mais fraco, eles atacam, eles, né, vampirizam, aí utiliza todos os recursos. Lembra do Divaldo? Sobre os espíritos que se apresentaram para ele, 40 espíritos, e disseram: olha, agora é guerra. Ele está aí, ele tentando conversar, tá, meu irmão, tal. Aí ele falou: não, mas não é guerrinha, não, é guerra mesmo. Nós vamos atacar em 3 pontos, 3D: depressão, desânimo e uma outra palavra lá. E aí a Sueli completa desilusão, mais ou menos isso. Eu sei que era um 3D e a Sueli completa com o 4. Desunião, desânimo e um outro D. Depressão. E aí ela completa com a depressão. Agora, aqui a gente, particularizando o meu entendimento nessa questão do que o menino leu aí, a gente vê que Jesus, ele, naquele exato momento ali, que ele já sofria uma perseguição muito pesada daqueles que não aceitavam ele, né, como o Messias, né? Então, nós vimos ali uma coisa muito interessante, que ele usou o útil ao agradável, pelo que eu vi aí, no caso desse homem aí. Ou seja, ele chegou à sinagoga porque ele quis ir na sinagoga. Ele, em momento algum, ele foi forçado a ir naquela sinagoga. Porque o mais interessado de tudo aí, o que eu estou vendo aqui, era ele, o próprio Cristo. Uhum. Porque através daquele ato ali, está certo que é um processo que para ele de muita naturalidade, ele via ou buscava mudanças e transformações daqueles que, inclusive, o acusavam, né? E a gente viu que ele... Exatamente.
Exatamente. Então, a gente viu aí que essa ida dele lá por conta própria, ela tinha respaldos para isso, para vocês terem uma ideia. Não foi por conta própria, né, Toninho? Oi? Não foi por conta própria, né? Existia um Não, objetivo. ele foi por conta própria. Ele Não, entrou ali, sim, mas ele foi por vontade, ele não foi chamado ali. A bem da não foi verdade, ele foi porque ele entrou, porque ele era, como diz, o maior interessado de que naquela multidão ali fosse visto um dos trabalhos dele, porque ele precisava de que ele precisava de passar para aqueles, principalmente aqueles que eram contra ou que não aceitavam definitivamente a sua posição. E ele fala lá que, em momento algum, nós vimos lá, como falamos semana passada, lá no Sermão do Monte, que deixa claro que ele não veio derrogar a lei. Sim. E, aliás, ele queria ajudar os próprios doutores da lei, para os doutores da lei tentarem entender, né? O papel dele aqui. Pois é, mas a saída dele ela foi uma ida assim, proposital, porque ele precisava de plantar a semente no coração também daqueles, principalmente, que eram contra. E nós vemos muitos dessas situações. Nós vimos lá aquele tal de encontro, lá daquele paralítico lá de Bestada, lá no livro de João, lá parece que no capítulo 1, lá, mesma coisa. Ele foi por vontade própria lá daquele fulano. Curou aquele fulano, lá, aquele tal paralítico da Bestada. A Bestada era um local lá, é um negócio que parece que é um tanque, né? Que eles encostavam lá, os paralíticos, aqueles coitados, ficavam lá o dia inteiro lá. Mas parece que uma formação de um tanque d'água bem grande. Né? Nós vimos que a gente não aceita, mas muitos não aceitam, mas ele foi ao encontro de Saulo, porque Saulo também foi curado. O Saulo, por exemplo, na minha opinião, poderia ser um grande obsessor, está obsidiado diante do que ele estava fazendo com os caminheiros da época. Ele era dizimador. E aquilo ali, em sã consciência, nós vimos que, à medida que ele fala o que quer que eu faça, houve uma cura completamente. Inclusive, a questão da cegueira de Saulo, que foi curada depois. Essa cegueira, na minha opinião, ela é mais dentro do campo dos vícios, né? Da ignorância, aquelas. Ele fala que caiu as camas, né? Sentido, mas tudo muito bem, mas é aceito. Nós vimos aquele cego de nascença que Jesus vai até ele também. Então, ele fazia isso porque, como diz, o mais interessado diante dos fatos era ele. Ele, vimos aí que ele, quando desce caminho de Emaús, não é isso? Para lá no poço de Jacó, ele foi para uma casa, ele também esteve lá, ele que foi lá, porque ele precisava de plantar a semente no coração daquela mulher, daquela samaritana, que não deixou de ser uma cura. Está certo que é um campo talvez psicológico, de uma forma no campo do sentimento, mas foi uma cura também, como é o caso desse fulano aí. Isso é o que eu acho. Pode falar aí. Mais alguém, pessoal? Se não, não dá continuidade. E eu fico pensando ainda a alegria desse senhor que foi curado, para ele voltar a trabalhar. Porque eles queriam pegar Jesus na curva, né? Aplicar uma rasteira nele, né? Principalmente os chamados fariseus, né? Porque eles precisavam de qualquer descuido, qualquer radinho dele para entregá-lo lá, para que ele fosse preso. No entanto, vocês viram aí que aí ele curou lá. Como isso era muito peculiar, era assim, quase nada ou nada para ele. Eles achavam ruim, né? Porque estava fazendo muita mudança nas leis, né? Nas leis mosaicas. E aí eles queriam mesmo, né? Igual o Toninho falou, pegar ele na curva para poder entregar ele lá para o imperador. E a coisa aconteceu, parece que num sábado, né? Foi. No sábado. Foi no sábado. Foi no sábado, né? Que era proibido, era o dia do descanso, né? O dia era só de religião, né? Não podia fazer. Agora, o que acontece? Ele foi muito lógico. Será que vocês
Eu lembro que uma obra dessa eu li, que eu devo ter aqui, que eu vou achar. Eu não sei se é Parábolas de Ensino de Jesus, que há uma explicação que diz o seguinte, que eles, como homens, principalmente os fariseus e aqueles outros lá, e etc. e tal, que eram tementes a Deus, será que no sábado, ou nesse chamado dia do descanso, não era por igual? A temência, ou seja, a crença não era também por igual e não existia? Então, ele via nisso aí que não existia. Mas aí nós lemos aí lá no Êxodo, que parece que foi o Pedro que trouxe aí lá na semana passada, lá no capítulo 20, do verso 8 para ir afora ali, que fala de guardar o sábado. Foi. Mas aí o que acontece? Então pergunta-se, guardar de quê? Quer dizer que não se ora aos sábados, não se eleva o seu pensamento, a sua crença a Deus aos sábados? E é aí que essa turma toda aí, sabe? E a questão, né, Tony? O mais engraçado é que se a gente for na Gênesis, lá é na Gênesis que foi falar da criação do mundo, não é isso? Nós vamos ver que está certo que aquilo lá tem um campo alegórico, muito bem, etc. e tal, mas respeitando, que Deus se sentiu satisfeito, talvez um pouco, não digo cansado, mas e descansou no sétimo dia, né? Isso. Foi no sétimo dia? Foi. Agora, se a gente bater, partindo que a semana começa no domingo, cai no sábado realmente. Mas partindo que a semana começa na segunda, que é o primeiro dia último, o sétimo dia é domingo, não é sábado, não. Pois é, e aí, como é um povo muito antigo, né, Toninho? A gente não tem nem ideia de como é que era o calendário deles. Né? Pois é. Então, pois é. Mas é isso aí. O Pedro tinha colocado aí na tela eu não vi, não. Algo colocou algo a respeito de uma mensagem de Emmanuel. Das mãos estendidas. As mãos estendidas. Eu vou passar de novo. Passa aí. É que nós estamos falando sobre essa situação, aí fala a mão estendida, está lá no Fonte Viva, e é o item. Deixa eu ver. 174. Pois é, está vendo aí que coisa interessante, né? Em todas as casas. O item 11, né? Essa observação que você leu aí, o Vitor. Observando todavia o socorro do mestre ao paralítico, Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e estendida, essa não lhe confere as bolsas de ouro nem de privilégio. Ele cura. Então, está trazendo aqui, a Emmanuel traz para nós, né? Estende tua mão, ele estendeu, foi restituída a sua sangue e tal. Aí vem, em todas as casas espíritas, em todas as casas de fé religiosa, há crente mão estendida suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidade do coração. Essa enfermidade do coração deve ser no campo do sentimento, né? Sim. Provavelmente. Não seremos todos nós. Não seremos todos nós encarnados, que algo rogando a providência divina semelhante aos homens que trazia a mão seca? Preso ao labirinto criado por nós mesmos, ei-nos a reclamar o auxílio do Divino Mestre. Entretanto, convém ponderar a nossa atitude. É justo pedir, e ninguém poderá cercear quaisquer manifestação da humildade, do arrependimento, da intercessão. Mas é indispensável examinar o modo de receber. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus. Esse espera o dinheiro, aquele conta com evidência social de improviso, aquele outro existe a imediata transformação das circunstâncias do caminho terrestre. Observando, todavia, o socorro do mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada, e estendida essa, não lhe confere bolsa de ouro nem fichas, cura e devolve a oportunidade de serviço. É o que foi trazido, né?
Então, nessa oportunidade aqui, a gente está vendo que é uma necessidade que nós temos, às vezes até mesmo emblemática, né? De buscar algo material, não a questão espiritual. E lá no finalzinho fala lá, assim, a lição é expressiva para todos os tempos da comunidade cristã, indiferente qual que seja a sua fé que você professa. Quando estender as tuas mãos, Senhor, não espere facilidade ou prerrogativa. Aprende a receber a assistência, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Então, ele traz aqui justamente essa oportunidade. A gente, como foi trazer, ele tinha a mão mirrada, e com o fluido com o magnetismo de Jesus, automaticamente tirou aquela obsessão da mão dele. E ele voltou o quê? A trabalhar novamente, quer dizer, foi dada a ele a mão. E uma coisa que é interessante, não era a mão esquerda, e era a mão direita que estava. E isso aqui, essa lição, sabe, Pedro, depois vai de encontro lá naquele texto lá do finalzinho, que vai falar sobre doenças e doentes. Sim. Que é muito interessante. Depois a gente vai ver o porquê que isso acontece. Eu fui ler esse texto, eu falei assim, gente, por isso que a nossa cura só chega no momento certo. Porque se ela chegar antes, acontece o que está lá naquele texto, de doentes e doenças. Aí nesse capítulo, nesse item anterior, onde fala os obsessores conhecem inúmeras técnicas obsessivas, aí contrapõe-se às aulas da criatura que lhe oferece facilidade e, sugando as energias, senhoriam-lhes as ondas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais em que o espírito conserva sua conquista de linguagem e sensibilidade, memória e percepção. Aí, aqui, no campo espírita, também, deixa eu ver, essa passagem aqui está lá, Instruções Psicofônicas, de autores diversos, e ela traz para nós aqui, deixa eu ver quem que traz aqui, Emmanuel. Não, é Pascal Comanducci. Ele traz para nós aqui, eu vou postar para a gente poder ver. Sim, coloca que fica melhor, a gente acompanha. Deixa eu ver se é essa aqui, essa mesmo. Não, nessa não, peraí. É cura espiritual. É do Emmanuel. Não, nessa não, peraí. É no campo, nessa não. É no campo espírita. Só um minutinho, deixa eu buscar aqui. Porque são vários que eu abri aqui. Vamos ver. Esse aqui, ó, quer ver? No campo espírita. Campo espiritual. Não, postei de novo errado. É porque você está procurando a cura espiritual, que a cura espiritual que está nesse livro aí de André Luiz, do Espírito de Verdade. A outra está no Espírito de Verdade também? Essa que você está procurando? Tá. Deixa eu ver. Espírito de Verdade. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu separei. Não, também nessa não. Gente do céu. Como que chama a lição? É no campo espírita, está no campo espírita, nas instruções psicofônicas de autores diversos, capítulo 51. Deixa eu ver se consigo aqui.
Só tá aparecendo o outro, não está aparecendo o que eu estou querendo. Aqui eu não consigo. Como que chama? No campo espiritual. Deixa eu caçar aqui. Não, no campo espírita, capítulo 51 das Instruções Psicofônicas. Item 51? É. Instruções psicofônicas. Então, maternidade, 51. Agora chegou ao 51. Não, 51 não é no livro Espírito de Verdade, não é? Da Verdade? Não. Ele está no Instruções Psicofônicas. Ah, não, só não tem não. Eu sei que estava no Espírito de Verdade. Pedro, o número da lição você tem? Tem, capítulo 51. 51. Não estou indo lá. Se eu tiver a Bíblia do Caminho Testamenteiro de Xavierano, vai aparecer lá. 51. peguei esse livro, já não sei ainda. Instruções psicofônicas. Chama domínio magnético? Não, no campo espírita. No campo espírita. Tirei do lugar. Vou fechar isso aqui. Doenças. Já. A 51 minha é diferente. Tenho um. Estava com ele hoje, não. No meio. Vamos ver se eu consigo postar agora. E aí? Agora. Aí, ó. Chegou, não? Não, não apareceu nada, não, Pedro. Vamos ver se eu consigo postar de novo. Vamos dispensar. Domínio magnético. Agora foi. Apareceu. Agora veio. Aí, tá vendo? É, no campo espírita. Aí tá 51. No meu 51 é outro. Uai, desse autor diversos? É Instruções psicofônicas? Isso, instruções psicofônicas. Uai. O item 51 é outro. Mas vamos Aí lá. fala. Eu hoje não sei onde eu coloquei isso. Aí está falando justamente dessa questão aí, ó, da gente, dessas obsessões que a gente tem, né? Igual foi trazido no estudo aí. Aí fala aí que o Pascal Comadute, o abnegado compenetrado espírito em Belo Horizonte, médico devoltado, e trabalhou, né, em benefício dos semelhantes, desencarnou há alguns anos na capital mineira, amigo espiritual que visitou nos horários reservados, instruções em 10 de fevereiro de 55, encorajando e alertando a mensagem que vamos ler. Uhum. Amigos, Jesus nos ampara. Em verdade, partilhamos no espírito júbilo de uma festa, assemelhando-nos a convivas privilegiados num banquete de luz. Tudo claro, tudo sublime. No entanto, ninguém se iluda. Não somos trazidos à exaltação da gula, fomos chamados a trabalhar. A terra de agora é a terra de há milênios, e somos, por nossa vez, os mesmos protagonistas do drama evolutivo, remanescentes da animalidade e da sombra, ossuários da retaguarda, campo de luta no presente, meta luminosa para atingir um futuro distante. Somos almas transitando em roupagens diversas. Cada criatura renasce no planeta vinculado às teias do pretérito,
Problemas da vida espiritual são filtrados dos berços, e por isso, na carne, somos cercados por escuros enigmas do destino, obsessões renascentes, moléstias congeniais, dificuldade de ambições, ignorância e miséria. Em todos esses caminhos da estrada, o servir a desafiar-nos, Cristo em nós, reclamando os esforços, a renovação mental, rogando a renovação da existência. O Evangelho insistindo por expressar-se mais qualificado, esposamos a fantasias. Cego, antes da revelação divina, suspiramos por facilidade, exigimos consolações e vantagens, doações e favores. Suplicamos intercessões indébitas, requisitamos bênçãos imerecidas. Nossa doutrina, porém, é um templo para o coração, uma escola para o cérebro e uma oficina para os braços. Ninguém se engane. Não basta predicar. Não vale fugir aos problemas da elevação. Muitos possuem demasiada ciência, mas ciência sem bondade. Outros guardam bondade consigo, mas bondade sem instrução. No trabalho, porém, que é de todos devemos perguntar os valores do concurso fraterno para que o Espiritismo alcance seus fins. Precisando da coragem de subir para aprender, necessitando da coragem de descer dignamente para ensinar. Caridade uns para com os outros, compreensão incansável e auxílio mútuo. Em nossos lares de fé, lamentamos a aflitiva questão que surge, as jogativas extravagantes, exibindo mazelas morais, as frustrações domésticas, o desequilíbrio das trevas, o insucesso da luta material, as calamidades do sentimento, as escabrosas petições. E proclamamos com azedia que semelhantes assuntos não constituem temas espíritas. Realmente, temas espíritas não são, mas são casos para a caridade do espiritismo e de nós outros que lhe recolhemos a luz. Problema que nos solicitam a medicina espiritual preventiva contra a epidemia da obsessão. Mas vale atender ao doente antes da crise mortal, e socorrer-lhe em nome do bem quando o ensejo da cura já passou. Em razão disso, o trabalho para nós é o desafio constante. Trabalho que não devemos transferir a companheiros da vida espiritual, algumas vezes mais necessitados de luz que nós mesmos. O serviço de amparo moral ao próximo é das nossas mais preciosas oportunidades da comunhão de Jesus, nosso Mestre e Senhor, porque, comumente, uma boa conversação extingue o incêndio da angústia. Um simples entendimento pode ajudar muitas vidas. No reino da compreensão e da amizade, uma prece, uma frase, um pensamento, consegue fazer muito. Quem ora, auxilia além do corpo físico. Ao poder da oração, entra ao homem na faixa do amor dos anjos. Mas se, em nome do Espiritismo, legamos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece, somos servidores inconscientes barateando o patrimônio sagrado, transformando-nos em instrumento da sombra, quando somente a luz não cabe reverenciar e servir. Também fui médium, embriagado na surpresa do intercâmbio. Deslumbrado, nem sempre estive desperto para o justo entendimento. Por esse motivo, ainda sofro a série dos problemas que deixei insolúveis nas mãos dos companheiros que buscavam os solícitos. Ajudemos a consciência que nos procura, na procura do Cristo. Só Jesus é bastante amoroso e bastante sábio para solucionar nossos enigmas. Formemos, assim, pequenas equipes de boa vontade em nosso tempo de serviço, amparando uns aos outros e esclarecendo-nos mutuamente. Assim como nos preocupamos aos nossos filhos, às crianças e aos velhos, aos famintos e aos nus, não nos esqueçamos dos irmãos desorientados que a guerra da treva espia. Doa em nome espiritivo a esmola do coração e do cérebro, do socorro à mente enfermiça, porque se é grande caridade que satisfaz o requerido do corpo, em trânsito ligeiro, divina é a caridade que socorre o espírito fatigável, romeiro da vida eterna. Pascal Comanducci. Interessante que ele falou aí que a instrução, né, o conhecimento, a prece e a oração, né, são instrumentos muito fortes, né, e que podem, sim, auxiliar e muito aquele irmão que precisa ser amparado. Né? É como você disse, né, Vitor, a irmã do seu colega lá, você deu a ele a oportunidade de talvez conseguir afastar aquela obsessão.
Mas ele atendeu, ele foi caridoso com ela, e tanto quanto você também, indiretamente. Mas ela não acreditou nessa possibilidade de ter realmente essa questão da cura. Né? E creio eu que por falta de conhecimento. Sim, sim. E muitas vezes, quando a gente fala na questão dos nossos irmãos evangélicos, eles têm o conhecimento, mas eles não sabem usar, porque são fechados. Existe a questão ali de uma viseira. Isso aqui é coisa de outro mundo, isso é coisa do mundo. Nós somos mundanos, né? Não vivemos no mesmo orbe, não. Nós somos diferentes de tudo. Então, isso nos traz essa dificuldade. Agora, já existem alguns pastores que têm uma mente mais aberta, têm esse conhecimento e, automaticamente, isso vai, né, passando para essa grande oportunidade de merecimento. A questão do pastor Cláudio, por exemplo, do Rio de Janeiro, outros pastores também, a gente fala do Cláudio, que a gente vê constantemente a mesma linha de raciocínio. Então, ele não se perde nessa condição. O meu aqui é a lição 48, no campo espírita. O livro deve ser diferente. Sim, deve ser diferente. São compilações, né? Aí faz e muda alguma coisa, muda a fonte, ou eles mudam alguma coisa também, acaba trazendo... A instrução que ele traz é muito interessante. Isso é importante, a gente está sempre buscando, né? Uhum. Prosseguimos? Vamos lá, né? Então, vamos ver. Paulo é muito claro ao afirmar lá em Gálatas, né, que tudo que o homem semear... Pois não, Tony, pode continuar. Não é isso mesmo? Tudo lá, isso aí, o Pedro leu aí, eu vi, assim, bastante que deixa bem claro que ele fala lá, né? Que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Ou seja, tudo dentro de um processo. A gente sabe, como está lá nos evangelhos, que a semeadura é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. Então, aí a gente colhe de acordo com aquilo que a gente semear. Então, sabemos perfeitamente que esses processos obsessivos, na sua maioria, são de ordem de vidas passadas, de débitos, né? Entre si. Agora, se você tem uma plantação satisfatória, mas ela, num certo momento, começa a ser edificada por pragas, a única forma reta que você tem é de tratar dela para que ela volte à sua naturalidade, à sua normalidade. Ou seja, então, você tem que trabalhar. Está aí, ó. 6, cara, o homem está sem parar, está aí. Então, a gente vê que tem que se trabalhar em busca do caminho reto, a verdade é essa, sabe? Pode ir mais? Vamos lá? Ainda dá um prazinho aqui ainda. Então, dando continuidade, aí está lá assim: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo é o 11. A oportunidade oferecida por Jesus foi perdida, pois os doutores da lei não souberam ou não quiseram aproveitar a lição. O jogo das conveniências falou mais alto, como demonstra este versículo, o último do texto, ora analisado, abre aspas. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Fecha aspas.
todos os reformadores depararam com objeções por parte dos que comprazem na ignorância e dos que tiram proveito do estado de ignorância em que se encontra a humanidade. Esses lutam sempre contra os espíritos nobres que se encarnam na Terra, para melhorarem as condições em que vivem os irmãos menores. Árduo é o trabalho dos que vivem aqui, dos que aqui vierem, para indicar aos povos novos rumos de progresso, trazendo-lhes novos ensinamentos e revelando-lhes novas leis espirituais. Nesse versículo, vemos que os beneficiados pela ignorância em que jazia o povo, percebendo que os ensinamentos de Jesus feriam os seus interesses, começaram a conspirar contra ele. Da mesma forma, acontece nas fileiras espíritas, onde encontramos os intransigentes, que combatem as boas ideias ou resoluções de almas dedicadas por contrariarem os seus interesses. Nesse particular, vem em nosso socorro a assertiva de Jesus, abre aspas, olhai, vigiai e orai, fecha aspas. Está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 33. Então aqui ele fala justamente dos fariseus, né? Que ao ver a cura daquele homem da mão mirrada, ao invés de extraírem dali a lição que Jesus trazia para eles, não, na verdade eles queriam ver o que eles poderiam fazer para poder repreender Jesus por estar fazendo algo que ia contra o interesse deles. Olha só para você ver a que ponto chega, né, a ignorância do ser humano, né, a ponto de não... É como se somente a verdade deles fosse a aceita, né? Não tem a mente aberta para aceitar a opinião e a ideia de outros que pensam diferente. Ô, Vitor, mas isso ainda existe até hoje, né? Sim. Isso não foi só naquele tempo, não. Hoje a gente ainda encontra muito isso ainda. E o que ele está falando aqui, inclusive no meio espírita. Sim. Né? E é aquele caso que eu, a Dona Isabel e todo mundo no estudo de ontem vinha discutindo. Tudo por causa do orgulho e da vaidade, né, Dona Isabel? Orgulho, vaidade, poder. Personalismo, né? Personalismo, né? Eu é que tenho opinião, eu que sei mais. A última palavra, né? Então, eu que estou certo. Resistente, né? A ideias diferentes. Orgulho puro. A raiz é o orgulho. Nós estudamos ontem bastante sobre isso. E eu gosto dessa questão que lá no Eclesiastes fala vaidade das vaidades. E o mundo está cheio das vaidades. E aqui ele traz uma informação também que eu achei interessante, que todo aquele, né, que vem aqui na Terra de forma a trazer a mensagem, né, de trazer novas revelações para poder ajudar os irmãos que ainda estão precisando de evoluir, eles são atacados para que eles não consigam trazer, né, essa mensagem. Ou seja, parece que querem que seja estagnado, o pessoal não cresça, né? Mas é isso mesmo, Pedro, porque é o seguinte, aquele que tem o conhecimento, ele consegue, de alguma forma, não é dominar, mas repassar
para evitar que você tenha conhecimento, então eu tenho que cortar o mal pela raiz. Ele não pode conhecer. Aí por isso que fala aí, ó, nessa passagem de Jesus aí, ó, nesse item aí, todo informador deparado com objeções por parte do que se compraz da ignorância e dos que tiram proveito do estado de ignorância que se encontra a humanidade. Aí diz aqui que é o seguinte, nesse roteiro embaixo, fala que está lá no capítulo 12, Jesus é o Senhor do sábado, Evangelho dos humildes. Aí, trazendo aí. Uhum. Num tempo, no dia de sábado, seu Jesus caminhando ao longo da seara, e seu discípulo que tinha fome começaram a colher espiga e comer delas. E vendo isso, os fariseus lhe disseram: eis aí estão os seus discípulos fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Pois eles dizem: não tendo lido que Davi, quando ele teve fome, e os teve com ele, com quem eles estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, e nem a eles, nem aos que estavam com ele, mas unicamente o sacerdote. Aí vem trazendo essas indagações, né? Eu acho que eu passei aqui, peraí. Pulei aqui sem querer, acabei pulando a página. Pode continuar subindo. Aí. Será? Eu acho que na hora que você fez foi baixar. Aí deve estar aí para cima. Não, deixa eu ver. Eu tinha aumentado a fonte para ficar mais fácil de leitura. E acho que eu perdi aqui, Vitor. Não, é para baixo mesmo. 10. É, para baixo mesmo. Estava enganado. Fez foi o contrário, ele subiu. Ele subiu. Tá para baixo mesmo. Vamos chegar nele agora, aí, ó. Então, falar também lá. Ou não tens lido na lei que o sacerdote não sabe no tempo, quebranta o sábado e fica sem pecado? Pois digo-vos que aqui está o que é maior que o templo. E se vós soubesse o que é misericórdia, não quero e não sacrifício. Jamais condenarei os inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor até do sábado mesmo. Aí vem trazendo aqui uma explicação, né, sobre essa condição, porque o Jesus entrou lá, né, viu a questão, aquele homem entrou com a mão mirrada, ele chamou, mandou que estendesse a mão e o curou. E ele já tinha o conhecimento, mas não queria que Jesus fizesse aquilo justamente no sábado, que no sábado não podia fazer cura. Então é o seguinte, aí eu vou ter que esperar, então, na segunda-feira para poder curar uma pessoa que está prestes a morrer. E não era isso que fazia. Ele mostrou, falar, as religiões dogmáticas prendem seus adeptos a risa práticas exteriores e colocam o culto a Deus na observância exclusiva de fórmulas vãs, sem cogitar de melhorar o íntimo de seus fiéis. Jesus veio ensinar a humanidade a adorar o Pai Celestial em espírito e verdade. Jesus desprezava o ritual das religiões organizadas e, com frequência, faz exatamente o contrário do que eles mandam, a fim de demonstrar ao povo que práticas exteriores e formas de oração de nada vale diante de Deus. Essa lição é bem sugestiva, é um brado de revolta do bondoso coração de Jesus contra a hipocrisia do sacerdote. Por que pode a sociedade fazer certas coisas que proíbem aos fiéis? Pois não deveriam os sacerdotes ser os primeiros a dar exemplo para a edificação do povo? Então, o rigorismo de Deus deixa de lado, a eles não são esclarecidos, e por isso, mais facilmente, podemos obedecer aos preceitos divinos e vai castigar os inocentes. Isso é, aquele que deixar de observar as formas exteriores. Então, veio justamente mostrar para a gente diferente, né? O povo, né, ele tem um determinado poder, né?
eu vejo que aquele que tem esse poder, ele não quer largar o poder hora nenhuma. É Não, ele que tem ele sempre perde, o né? poder. Então, quando eles acham alguém que desafia, né, eles, naquele poder, eles pegam, ficam tomados assim de um certo medo, né, de perder o posto que eles tinham. Estou vendo aqui. E isso aconteceu com Jesus desde o início, né? Porque você lembra que quando Jesus nasceu, aquele imperador romano lá queria que matasse ele só porque os profetas falaram que ia nascer um rei. Ou seja, ele ficou sem. Queria que matasse todas as crianças por causa desse rei que ia nascer. Então, E sem assim, saber que rei que era, né? isso, nem sem saber nem que rei que era esse. Mas pelo medo de perder esse poder, eles fazem o que fazem, né? Jesus, ele veio trazer ensinamentos que, para aquela época, né, era um pouco difícil do povo entender. Por isso ele falava da forma mais simples possível, né? Através de parábolas, exemplos, né? Para ver se o pessoal conseguia enxergar o verdadeiro cunho doutrinário que ele ia trazer. Uhum. Se ele chegasse falando das leis e tentando modificá-las, aí seria pior ainda. Não, mas tá tranquilo. Aqui, vamos passar o passe, né? Senão. Podemos. E aí podemos fazer, Vitor, na próxima segunda-feira, a gente pode fazer um estudo desse exercício aí, ó. A cura espiritual e das doenças e doentes pelo irmão X. O que vocês acham? São duas leituras excelentes para a gente poder comentar mesmo, viu, Pedro? Elas realmente são maravilhosas. Não. Eu havia baixado aqui para ver se ia dar tempo para a gente e acabou que o nosso tempo está se exaurindo. Eu acho que vale muito a pena a gente poder estar falando sobre ela, viu? Então, a gente espera ele para a semana que vem, que vamos passar o passe agora e alguém que, por nós, faça a prece de interrupção. Alguém quer fazer a prece ou eu posso seguir aqui? Pode seguir. Então vamos lá? Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecer a Ele essa oportunidade de mais um estudo. E essa semana, né, nós vamos ter a passagem do Natal, dia 25, em que podemos comemorar, né, o aniversário, o nascimento de Jesus. Essa data para nós é muito importante, pois afinal de contas, Ele que é o exemplo de vida, Ele que nos trouxe todo o conhecimento, e esse conhecimento do qual nós estamos aqui estudando e tentando absorver a cada estudo nosso um pouquinho, né, do seu conhecimento para o nosso aprimoramento espiritual. Sabemos que ainda falta muito na nossa caminhada, por isso pedimos a toda a espiritualidade que esteja sempre nos intuindo, nos amparando, nos instruindo, para que possamos alcançar o nosso objetivo, aquele objetivo traçado lá no plano espiritual, quando nós